Eu sou o Cabral Eu sou o Marcelo. e hoje nós vamos ter uma conversa sobre pirataria no Brasil. Pau, tem uma série, né? Eu gosto da troca de temas. A gente vai do Homem-Aranha pra pirataria no Brasil. Como resolver um problema cultural. Marcelo, Oi. pirataria é crime? De acordo com o Código Penal, é crime. É Mas crime. é crime. É crime. Só que eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais complexa sobre pirataria, né? É, E eu acho que todo crime que você tem que ver, você tem que entender porque um crime acontece, né? Se a gente vai ver no código penal, é um crime, por que pirataria acontece? É um modelo importante, é um modo importante da gente entender isso e ver pirataria com outros olhos, além de, porra, é só um vagabundo vendendo coisa na feira, tá ligado? É uma questão com muitos poréns, com muita coisa envolvida e é uma consequência. Concordo. Eu acho que a gente precisa entender que. Eu acho que a gente tem que passar. Eu vou fazer um parâmetro histórico aqui. Né? Arte por si só e entretenimento, ele foi uma coisa relegada à aristocracia e a pessoas com. Eu vou. No caso, a aristocracia, depois a gente vai para classes de elite, né, burguesas. Mas era uma coisa relegada a pessoas com muito dinheiro, né? E a aristocracia, etc. Então, isso dá pra ver você estudando na escola. Você vai lá, você está estudando o começo de literatura e você aprende sobre trovadorismo. O que você sabe? Quem faz música, quem faz as canções, né, os poemas lá, são pessoas ricas, né? Sempre. E a arte sempre foi relegada para esse público, né? Porque era difícil que um camponês ou uma pessoa mais pobre, um trabalhador, ele alcançasse esse poder usufruir de entretenimento, entendeu? Principalmente no Ocidente, né? Porque no Oriente, o Lao Tse, que é provavelmente o primeiro filósofo do mundo, ele já propunha a ideia de que a cultura devia ser uma coisa universal. Mas no Ocidente isso demorou para ser universal, né? Então, aí você se engana de achar que mesmo com projetos sociais e com uma cultura um pouco mais democratizada, isso acabou. Não, ainda pessoas têm muito a dificuldade de acesso à cultura, né? É um serviço de status. Se você comparar com, por exemplo, quando a gente fala no quesito de perfume, roupa, acessórios, né? É um quesito de status e que o acesso é muito para um público muito pequeno. Sim, exato. Tem uma coisa, né, que tem a ver com nós especificamente, porque eu não seria a pessoa que eu for hoje sem pirataria, né? Eu não ia conseguir gostar de metade das coisas que eu gosto sem a pirataria, porque eu não tinha acesso. Então, sim. Como a gente falou, a gente vai conversar sobre isso aqui no Brasil, que né, é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, barra em desenvolvimento. Em desenvolvimento é o caralho, entendeu? Aqui é subdesenvolvido mesmo. De Essa acordo, nomenclatura aí, olha, de acordo com a distribuição, a DIT, né? A gente é um país em desenvolvimento, só que um pouco acima, entendeu? Só que tem também aquela denominação que é país emergente. sim. E aqui a gente sabe como que funciona a desigualdade social, entendeu? As classes sociais são extremamente divididas. E o que acontece é o que a gente está tentando mostrar aqui da falta de acesso, entendeu? A pirataria ela é uma consequência de tantos problemas que barram o acesso a coisas para pessoas, entendeu? Seja cultura, se bem que é cultura como um todo, né? Mas isso aí entra em roupa, entra em filme, sei lá, música. Porque assim, a pirataria, assim, a gente já, né, porra, já praticamos pirataria. A gente tá no Brasil. O Brasil é um dos países que a pirataria é muito. Sabe, não é por baixo dos panos. Aqui, porra, você vai na feira e tem ali, vendendo DVD pirata, entendeu? Jogo pirata. Aí você vai em camelô e tem óculos, roupa falsificadas e todo mundo sabe que existe. Algumas pessoas não sabiam nem que era pirataria. Por exemplo, quando a gente era pequenininho e assistia DVD pirata, não sabia, oh meu Deus, pirataria. Aquilo era normal, entendeu? Você tá totalmente correto, é que é uma coisa bem normalizada, né? Sim, mas, assim, não deixa de ser errado, porque é um crime. Crimes são errados.
Só que foi um meio que as classes mais baixas arranjaram de não se sentirem inferiores, sabe? A gente tem um abismo social no Brasil muito grande, né? A diferença de uma classe média para uma pessoa mais pobre é muito grande, é gigantesca, né? E mesmo uma pessoa de classe média, ela não vai ter tanto acesso à cultura quanto uma pessoa rica, etc. E aí eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil isso. Eu fui assistir Marighella ontem. E aí eu fui ver em que sessões de cinema tinha. É óbvio que o Marighella ainda tem um backstory aí pra explicar porque ele não tinha tantas sessões de cinema, mas nenhum cinema. Eu moro numa zona periférica de São Paulo. Nenhum cinema perto da minha casa tinha o filme. Eu tinha que ir lá pra Zona Sul. Fui muito longe pra poder assistir o filme. E você percebe que o fato desse filme estar longe do alcance de uma. Porque quem mora na periferia da cidade normalmente vão ser pessoas de classe média baixa e pessoas pobres. Essa cultura, esse filme, ele tá afastado delas. Uma pessoa não vai querer assistir um filme que tá lá na Zona Sul que vai ter que atravessar a cidade pra ir ver, sabe? Tipo, ela quer assistir outro filme que tá aqui mais perto tem no cinema. Então, é uma distância geográfica disso, entendeu? E por quê? Por que que isso acontece? Por que que os filmes daqui, além de todo esse backstory, mas é um exemplo só, esse filme não estava aqui perto para pessoas da periferia. Isso acontece com várias coisas, né? Pensa sobre os locais de cultura que você conhece da cidade, como longe, se você mora numa zona periférica, quão longe é para você ir para lá. Por exemplo, pensa que para ir na Paulista, para você ir no museu, quão longe é para você consumir a cultura dali. E isso eu tô falando de espaço geográfico, sabe? Eu tô falando de uma coisa na cidade que é dada pelo Estado. Você ainda tem o direito de ir lá. Mas, por exemplo, uma coisa mais privada. Os serviços de streaming, quando começaram a chegar aqui, que pessoa muito pobre ia ter condições de tirar de outro lugar para poder comprar uma coisa para assistir filme na Netflix? A gente tem uma falsa visão de que todo mundo assiste Netflix, mas existe uma parcela grande que não tem nem acesso à internet, entendeu? E aí que entra a pirataria, porque ela supra essa necessidade de uma pessoa que não está conseguindo ter acesso à cultura de uma forma padrão. Porque ela não tem o capital para exercer, né, o seu poder de compra, para poder consumir esse entretenimento, ou ele não tem. Ele não pode se locomover para consumir isso, sabe? Então aí entra a pirataria. Ele pode ir na feira do bairro dele e conseguir os filmes de graça, sabe? Então, De graça não. de graça não, de graça não. Opa, 3 por 10. 3 por 10. Mas muito mais barato, muito mais fácil, né? É aí que ela supra essa necessidade, sabe? É pra preencher um vazio. Como você vê, por exemplo, em roupa, porque pra mim não é tão importante, mas tem gente que é muito importante usar roupa de marca, né? Uhum. Só que aí tem camisetas que, sei lá, $1.000 e filho, pagar R$ 1.000 ou R$ 1.000 não, US$ 1.000 numa camiseta aqui no Brasil, ou você é muito burro ou você é muito rico, entendeu? Uhum, sim. Então é muito mais fácil você ir na Lapa e comprar de um camelô que a gente sabe que não é igual, o tecido não é igual, não é igual. Tipo, não é o mesmo produto, mas na aparência é muito parecido, sabe? Tanto é que no Brasil esse mercado da pirataria vem crescendo tanto pra perfume, pra roupa, pra óculos, que eles estão começando a chamar de réplica de luxo, né? Que de novo, é errado, é um crime. Mas é um acesso que a pessoa da periferia tem pra, né, se sentir mais incluída e tudo mais. Porque tem gente que é realmente muito importante isso, sabe? Tem gente que sofre, sei lá, bullying porque não tem um tênis de marca. Sim, sim. É complicado, porque pensa, se coloque no lugar e uma pessoa menosprezando suas roupas, é um negócio que você não tem acesso. E aí o que que você vai fazer? Sim, é justamente daí que um dos motivos que fez surgir essa cultura da ostentação, né? É, eu acho que isso tinha mais ainda, ou era mais visível pra gente quando o funk começou a se polarizar mais, mas a gente tinha aquela cultura, né, de ostentação, tipo, por que as pessoas usam Juliette? Porque é um óculos muito caro, né? E aí você usava esse óculos pra mostrar que você tinha dinheiro, aqueles tênis super coloridos são tênis caros, etc. E aí veio a cultura da ostentação, né? Você demonstra que você tem esse dinheiro, entendeu? E como que um jovem periférico vai replicar esse costume se uma blusa custa R$ 1.000, sabe? Ah, ele vai pela periferia. Ele vai pela, não, vai pela pirataria. Eu acho que no nosso caso a gente tem mais coisas para falar sobre produções audiovisuais, sabe? Até mesmo videogames, porque, por exemplo,
pra mim, acho que pro Marcelo também, essa questão de roupa, de perfume, de óculos, não é uma coisa que importa muito, sabe? Eu Uhum. compro as minhas roupas na Renner mesmo e pau no cu da marca, entendeu? Não tô nem aí pra marca de roupa. Assim, a pirataria, ela entrou na minha vida um pouco A pirataria, tarde ela até. entrou na minha vida. E quando eu descobri a pirataria, eu me tornei outra pessoa. Parece Deus. Parece. Eu fui. Como é que eles falam? Evangelizado? Não. Não, é iluminado. Sei lá. Mas, assim, a pirataria está presente na vida do brasileiro. E até que eu demorei pra entrar nesse mundo, né? Como se fosse uma droga e tudo mais. Porque eu de verdade, quando eu era pequeno, não era acostumado com produtos piratas, sabe? Tipo, jogos, filmes. Eu ia muito na Blockbuster, tinha muito costume de alugar filmes. Eu tinha jogo original até do PlayStation 2. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que tem jogo original do É, PlayStation 2. você. E eu jogava muitos jogos da Nintendo. E a Nintendo, porra, vai jogar um jogo pirata do Wii é muito complicado, entendeu? Mas eu posso dizer que eu comecei a consumir mais produtos piratas ali quando eu fiz uns 12, 13 anos de idade. Primeiro porque foi a fase que eu comecei a consumir animes. E, amigão, se você assiste anime na internet e não é na Funimation, não é na Crunchyroll, não é em algum streaming, você está praticando pirataria, entendeu? Porque tem um monte de. A gente já vai entrar nessa questão já já, mas tem um monte de otaku defendendo o Mamãe Falei, falando da meia entrada e o caralho a quatro, mas tá lá, né? Praticando a pirataria dele assistindo o anime no. Não conheço nenhum site de anime hoje em dia, mas quando eu tinha 12 anos, né, assistia, porra, pirata. Assistia até no YouTube, entendeu? Porque também é um Sim, meio de verdade. pirataria. Verdade. Quando você replica um filme, uma série ali no YouTube, também é pirataria. E também, entrando no mundo dos jogos, os emuladores, né? Graças ao nosso amigo Peta, que introduziu nas nossas vidas um aplicativo chamado GBA, e todo mundo começou a jogar Pokémon a partir daquele momento Foi no mágico. celular. Eu achei mágico. Mas, sabe, era uma coisa que a gente nem se ligava, era natural. E eu acho que você pode falar isso mais que eu, né? Porque isso teve implicação direta com a sua profissão. Mas a pirataria, né? O contato que você teve com as coisas por meio da pirataria, e no caso animes, ele teve uma influência direta no seu estilo de vida, não teve? Sim, então, porque eu conheci Naruto na Netflix, aí assisti, só tinha a primeira temporada lá com 51 episódios, e eu queria consumir mais Naruto, sabe? Tava na fase. E aí eu achei no YouTube, sabe, as temporadas, assisti Naruto clássico no YouTube, o Naruto Shippuden eu comecei assistindo no YouTube também, mas sempre caía a porra do site, aí eu fui procurar sites de animes pela internet, aí, porque não existia Crunchyroll, entendeu? Mal existia outros streams tirando a Netflix, e é aquele lance do acesso, sabe? Porque tem vezes que não tem como. Por exemplo, hoje em dia eu leio um mangá que chama Tokyo Revengers. É um mangá que, por exemplo, se você quiser assistir o anime, tem na Crunchyroll, tem até dublado. Mas se você quiser ler um mangá, você não acessa por meios legais aqui no Brasil, entendeu? Não é publicado por nenhuma editora até agora. E não tem online um site, um streaming de mangás, entendeu? E eu leio por outros meios aí, entendeu? E voltando para pro quesito Naruto, eu decidi que queria ser um ilustrador por causa de Naruto. Por causa de animes, entendeu? Assisti Katekyo Hitman Reborn inteiro no YouTube. Piratão. E foi você vai conhecendo esse mundo, entendeu? Você vai entrando e vai vendo mais animações. Aí fui vendo filmes do estúdio Ghibli e tudo mais. E, pô, você assiste Naruto? Você mora aqui em São Paulo? Virou otaku com 12 anos, aonde você quer ir? Anime Friends. Entendeu? Anime Friends. E aqui eu já posso puxar um gancho da minha entrada, né? Porque a primeira vez que eu fui no Anime Friends, eu fui com o Marcelo. E a gente pagou meia porque a gente levou lá o meio quilo de alimento que eles pedem e tudo mais. E a meia entrada, ó, não confundam o que eu vou falar. A meia entrada, ela é um meio legal, entendeu? Diferente da pirataria, que é um crime e tudo mais. Mas os dois são meios de acessibilidade, de conteúdo. Sim, sim. Porque o ingresso era caro, aí meia entrada, né, facilita o processo e tudo mais, a gente vai, porque pensa assim, a gente tá indo num evento, tirando o preço do ingresso, tem alimentação, tem transporte, tem coisas que você vai fazer lá dentro, entendeu? Então, é caro. E a meia entrada foi um jeito de facilitar esse processo de ida, né? Sim. E aquele evento, aquele dia foi muito importante na minha vida, porque foi lá que eu conheci estúdios
de animação, em estúdios de action figure, que eu conhecia a palavra ilustrador, então aquele dia foi muito importante na minha vida. E foi consequência da pirataria, entendeu? E da pirataria por falta de opção, porque como eu falei, eu comecei a assistir Naruto, tudo bem, assistia Naruto no SBT lá, mas comecei a assistir Naruto na Netflix, acabou a temporada, não tinha onde assistir, não tinha Crunchyroll. Fui assistindo pirata, gostei, fui no anime e tudo mais, então tipo, foi uma bola de neve, entendeu? E a pirataria teve um papel nisso. Sim. Suas influências, né? Seu estilo de desenho vai ter influência sobre o que você pensa, né? Porque, querendo ou não, a gente vai cogitar que a sua imaginação ela vai ter influência de todas as coisas que você consumiu. Talvez você não pudesse ser um artista, você não tivesse a ideia de ser um artista, não tivesse inspiração, ou mesmo as influências, vou falar influências, deve ter outra palavra para substituir, para que você pudesse construir seu próprio estilo de arte. Então, tipo, isso teve influência pela pirataria. E mais além, né, do que a arte, estilo de arte e tudo mais, é o consumo de coisas. Conforme você vai consumindo coisas, isso é muito importante para construir uma coisa que se chama senso crítico. Porque a gente, quando começou a assistir Naruto, era zero senso crítico, entendeu? A gente ainda não tem um senso crítico. Quer dizer, a gente tem um senso crítico elaborado, mas não é, oh meu Deus, somos críticos de cinema. Tanto é Quase. que a gente faz o. Isso. Quase. A gente faz o podcast sobre filme, a gente já assistiu tanta coisa e muitas coisas por meio da pirataria que a gente vai pegando detalhes, entendeu? A gente vai aprendendo mais sobre roteiro, sobre direção, sobre construção de cena, sobre desenvolvimento de personagem, sobre progressão de história, sobre arco. E é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai consumindo. E como a gente já falou nesse podcast inteiro, o consumo de coisas no Brasil é muito caro. E a gente falou sobre eventos, né? Sobre filmes que você assiste na internet e tudo mais. Mas isso se engloba como um todo, sabe? Juntando com o que o Marcelo falou sobre toda questão geográfica, quanto as coisas parecem que elas são difíceis de propósito de serem acessadas, sabe? Isso porque tem várias coisas que, sei lá, o ingresso é R$ 5, ou até mesmo é de graça, uma exposição e tudo mais. Mas e, sei lá, uma peça de teatro? Quantas pessoas no Brasil têm o costume de assistir uma peça no teatro, entendeu? É um bagulho de louco, porque você vai... um teatro que fica perto da gente, por exemplo, é o Bradesco, no Shopping Bourbon. Uhum. Caro pra caralho, sabe? Sim. Tipo, Eu fui uma vez só. Fui uma vez só. Nunca entrei lá outra vez. eu também só fui uma vez que eu fui assistir Quebra-Nozes, porque eu tinha ganhado o ingresso lá do trabalho da minha mãe, ela ganhou os ingressos, a gente foi assistir. Se preparem, eu fui assistir a apresentação da Monja Coen. É, e eu sinto que também tem, você falou, né, pô, quantas pessoas vão assistir no museu? Eu lembro que um argumento que se ouve bastante é que, mas as pessoas que... Museu não, teatro. As pessoas não querem ir para o teatro. Não, porque as pessoas não preferem não assistir o teatro. É um argumento muito falho, né? Porque primeiro você tem que pressupor que a pessoa saiba como é o teatro e ela tenha contato suficiente para saber se ela gosta ou não. Porque, por exemplo, deixa eu pensar numa coisa que eu nunca comi aqui. Fala uma coisa aí, diferentona. Porra, sei lá, algum prato russo, tem um prato russo que parece uma esfirra, que tem queijo, você pega o pão e vai comendo, sei lá. Eu O não prato lembro o nome do russo negócio. esfirra com queijo. Eu nunca comi isso. Eu não sei se eu gosto ou não. Eu não vou consumir se eu não gosto ou não. Eu não vou atrás disso. O mesmo acontece com o teatro, né? Se é uma coisa tão elitizada que é difícil de acesso à maior parte da população, e quando eu digo maior parte da população, eu tô dizendo a maior parte da população. Eu não tô falando, tipo, você ir uma vez ou outra, 10 anos no teatro. Tipo, você é classe média, você vai uma vez ou outra no teatro e você acha que eu tô te criticando por causa disso. Não, cara, eu não tô te criticando por causa disso. Eu não tô falando, eu não tô criticando ninguém. Eu tô te dando um panorama aqui. É verdade, isso acontece. E e eu não tô falando de você, eu tô falando de classes bem mais altas que têm acesso a isso muito facilitado. Esse acesso ele é dificultado e eu sinto, né, que eu sinto não, e é verdade, a meia entrada ela facilita o acesso a isso. Né? Você pagar a meia entrada facilita muito e ainda tem os benefícios. Então, tem o benefício de você estudar, se você ser um estudante, de você. Eu não lembro todos, né? Mas tem alguma coisa, tem socioeconômico, tem pelo trabalho, tudo isso ajuda você a ter o acesso à cultura. E olha, eu sinto muita. Eu não tenho mais minha carteirinha de estudante porque eu faço cursinho, né? E cursinho não é considerado instituição de ensino. E faz muita falta, sabe? Tipo, eu deixo de ir no cinema muito por causa da falta da minha entrada. Porque pagar a entrada é muito mais caro do que você pagar uma meia entrada, sabe? Tipo, é o dobro, literalmente o dobro. Então, às vezes você vai menos.
Então a meia entrada ela democratiza o acesso a esses eventos de cultura. A gente fala muito sobre cinema, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas usa a meia entrada para isso. Mas existem outros ambientes que você pode usar a meia entrada, Não, né? é como você falou, é o bloqueio ao acesso à cultura, entendeu? E você vê que isso é proposital e está vindo de cima, dos políticos. Filhos de uma puta, como. Porra, eu nem lembro o nome dele. É Mamãe Falei, eu não lembro o nome normal dele. Eu não sei. É, Arthur Duval. esse otário aí. Arthur Duval. Eu não lembro o nome de liberal. Eu não lembro o nome de liberal. Não, porque ó, ele usou como discurso a igualdade, sabe? Que a meia entrada, ela tem toda uma questão de desigualdade, que por que que o estudante de periferia, ou qualquer estudante, porque, porra, a gente estudou em colégio particular, e a gente tinha meia entrada, entendeu? Não é só, tipo, Uhum. o jovem extremamente pobre e tudo mais. Por que que o estudante, por que que o idoso tem que ter um aval ali, um acesso maior do que as outras pessoas? E isso tira a igualdade das pessoas, entendeu? Sendo que é totalmente o contrário, porque essas pessoas não são iguais, sabe? Tipo, a grande verdade é que, porra, você vai ver a economia da família e tudo mais, não é igual, entendeu? E é um meio de Sim, democratizar sim. o acesso, democratizar a cultura, o senso crítico, as inspirações, sabe? A gente tá falando aqui inspirações e tudo mais, e você tira isso das pessoas. E quando você quer barrar a minha entrada, é porque você não quer que as pessoas tenham um conhecimento maior sobre coisas fora da sua bolha, entendeu? Quer que a pessoa continue o quê? Escutando podcast do Pânico. Não, exato isso, né? E a gente tem a criticidade que você já tinha comentado, que é a criticidade de você consumir vários conteúdos culturais, de entretenimento, então você cria uma óptica melhor para qual conteúdo é melhor do que outro, né, para você, né? Claro, isso é variável, é gosto. A gente tem uma criticidade que uma obras podem causar em outros indivíduos, então você realmente tem uma visão mais crítica da sociedade pelo contato com a cultura, e isso realmente acontece. Eu fui assistir Marighella com a minha irmã. E a minha irmã, ela não se interessa muito pelo tema, ela não precisa muito, ela não sabe muito. E quando ela saiu do filme e ela tava com outro olhar, sabe? Tipo, ela se sentia muito diferente, ela falava coisas muito diferentes. Ela viu um filme que fez com que ela fizesse ela pensar sobre o próprio ao redor dela, sabe? Então, o entretenimento tem esse poder, né? Ele desenvolve uma Sim, criticidade. essa é a questão, entendeu? É o que a gente fala. Tipo, uma obra de arte, ela só está completa se ela é debatida, entendeu? Se ela é refletida e Uhum. conversada sobre, porque aquilo ali gera um diálogo, o diálogo gera reflexão, e a reflexão gera uma evolução, e assim vai, entendeu? Sei lá, pode ser, você pode assistir Vingadores, entendeu? Conta, que é um filme, entendeu? Tem ali quesitos que você pode conversar sobre e tudo mais. Filmes como o Marcelo falou, de Marighella e o Caralho A4. E você vê o quanto esse tipo de conteúdo ele é dificultado aqui no Brasil desde da produção, entendeu? Porque Marighella era pra ter estreado em 2019, a gente tá em 2021, porque foi barrado. Tem um ponto muito interessante também, assim, cultura, ela é a manutenção da coletividade. Aí você fala, porra, que é isso que ele tá falando? Eu vou dar um exemplo, né, porque tem um autor, ele é um estadista britânico chamado William Gladstone, e ele analisou a Odisseia de novo, né, depois de um período de muito tempo, né, eu não lembro lá do ano. E aí ele percebeu que os gregos antigos, eles caracterizavam o mar como vermelho forte, e de um vinho, e o céu branco, muito branco, sabe? E aí, isso é um absurdo, né? Porque a gente, pra nós olhamos o céu, quer dizer, agora tá com poluição e eu tô vendo branco. Mas o céu é azul, O meu tá cinza. em geral. Então, agora tá cinza, mas não conta, o céu em geral é azul. E o mar é azul. O mar é azul. Então, o que o William Gladstone percebeu foi que os gregos eles não identificavam as mesmas cores que nós da contemporaneidade agora, da modernidade, né? Que o Gladstone é da modernidade. O que isso significa? Que as atribuições culturais, elas vão remontar como que um grupo compartilha as mesmas percepções. Partindo desse ponto de vista, se essas percepções elas estão destinadas a um grupo social só esse grupo social vai compartilhar as mesmas visões. E o outro grupo vai ficar relegado a outros tipos de coletivização. Ou às vezes eles não vão ter uma coletivização para se sentir como um todo só. Então, se uma coisa é relegada a só um grupo, ele vai se tornar um só. Deu para entender? Deu, é Falei o filho. que você falou sobre, não vai no teatro porque não gosta. A pessoa não sabe, ela não tem acesso a isso, Exato, entendeu? exato. É um negócio que foi tirado dela, basicamente.
Exato. A Anitta, ó, eu citei William Gladstone, agora eu vou pra Anitta, hein? A Anitta, ela falou uma vez, e é muito verdade isso, ela falou assim, as pessoas reclamam da cultura que tem do funk, a cultura da favela, a periférica, mas elas não, elas acham que isso é culpa do indivíduo, das pessoas favelas. Se você quer que essa cultura, se você acha essa cultura um absurdo, é porque eles não têm contato com outras coisas. Ainda assim, eu não acho que uma cultura é melhor do que a outra. Eu acho que todas as culturas têm suas individualidades e elas representam as atribuições culturais de cada indivíduo que as compõe. Mas ela tem um ponto, sabe? Tipo, o funk, a linguagem do funk, ela é a representação das atribuições culturais que eles tiveram acesso, entendeu? E aí a gente vê normalmente pessoas de classe média, classe alta falando que funk é isso, é aquilo, mas você tem que entender que aquilo é fruto de uma pré-determinação de uma De um construção grupo social, sabe? renegado pela E sociedade. exato, Assim, por isso que tem muito da exato. cultura negra, da cultura asiática, e porque eles se firmam, sabe, tão forte entre eles. Porque é um grupo excluído, então tudo que vem ali daquela cultura, eles abraçam com muita força. Sim, sim, exatamente. Exatamente. E quando você tem a destruição de é, ligações culturais entre os indivíduos, a coletividade se perde, entendeu? Então a gente não se vê mais como um todo, a gente vê Não, só porque aí é o indivíduos. pensamento que leva a pessoa a pensar, ah, não, mas tá na favela porque quis. Ah, porque foi morar na rua porque quis, Exato. entendeu? Ah, porque Exatamente. fica Exatamente. falando de igualdade, mas aí quando querem acabar com a meia entrada para todo mundo ter a mesma entrada, fala que isso não é igualdade, sendo que não é, entendeu? São pessoas que vivem em realidades diferentes. Às vezes um estudante que mora na favela, que sei lá, vai marcar de assistir, vou usar Vingador, o Homem-Aranha no cinema, entendeu? Não vai mais poder assistir porque não tem mais meia entrada, entendeu? Ainda bem que esse projeto foi barrado desse Uhum. otário, Ainda bem, sim, sim. porque a situação já é ruim aqui no Brasil quando você envolve cultura e produções audiovisuais no geral. Como o Marcelo falou do próprio Marighella, além de problemas políticos que envolvem aquele filme, né? Porque muita gente lá de cima não quer que esse filme seja lançado, não quer que as pessoas saibam quem foi o Marighella. Filme foda, inclusive. Eu ainda não vi, então não posso falar. Tem toda essa questão, né, política. Além disso, tem a questão de que o cinema brasileiro, ele não é valorizado pelo próprio brasileiro. E eu não vou ser hipócrita de falar, nossa, eu assisto todos os filmes brasileiros no cinema. Não assisto. Até porque a maioria dos filmes que lançam aqui no Brasil não são todos. Tem filmes que eu me interesso, como o próprio Marighella, Os Sete Prisioneiros, que foi parar na Netflix lá. É, não sou, tipo, oh meu Deus, amo filme brasileiro, sou um grande consumidor de filmes brasileiros, mas no cinema brasileiro, o filme brasileiro, ele é o que mais se fode, porque ele só continua em bilheteria se ele vai fazendo sucesso a cada semana, entendeu? Ele não tem um tempo pré-determinado como os filmes americanos, porque chega o Homem-Aranha aqui no Brasil, ó, ele chegou aqui em dezembro, vai sair no final de janeiro, quase em fevereiro. O filme brasileiro não, chega no cinema brasileiro, se não fizer sucesso na primeira semana, na segunda semana já tira essa bosta daí porque não deu dinheiro. E isso tem, querendo ou não, contato com a pirataria, né? Tipo, por exemplo, do que você falou do filme da brasileiro, né? Se a gente não consegue ver no cinema, onde a gente vê? Que é uma mancada a gente assistir Filme brasileiro nacional pirateado. conteúdos nacionais pirateados é um detalhe que acontece, mas de verdade não é o ideal, porque a nossa produção de conteúdos é muito escasso. Por exemplo, se a gente pirateia, sei lá, o filme que eu assisti pirata recentemente, o Halloween Kills. Sabe o que a Blumhouse vai falar pra mim? Foda-se. Tô cagando pro Brasil, entendeu? O nosso filme, ele já tá em quesito internacional. Porque se um filme de outro país já está aqui, é porque o filme já está muito bem em outro lugar, sabe? Então, claro que a pirataria é um crime, não contribui com nada, mas foda-se, eles estão cagando, entendeu? Essa é a grande questão. E quando você pirateia algum produto nacional, porra, é triste, entendeu? Sei lá, pensa num autor independente que fica 2 anos para escrever um livro, publica o livro e, tipo, na semana seguinte ele descobre que alguém copiou tudo e jogou no Wattpad lá para as pessoas lerem de graça. Porra, complicado, entendeu? Ou sei lá, eu sou ilustrador. Alguém roubar um desenho meu e vender numa camiseta, sabe? Tipo, é filha da putagem. Por isso que eu acho, assim, a pirataria, como a gente falou, é um crime. É filha da putagem, mas esse é o dilema da pirataria. É muito difícil conversar sobre isso. Porque, na minha opinião, é errado. Eu pratico, sou um puta do hipócrita. Mas né?
É difícil. Não, é assim, o ideal seria que todos tivessem as mesmas condições de poder consumir todo tipo de É, cultura. exatamente. É por isso que o discurso do, ah não, a minha entrada ela acaba com a igualdade entre os indivíduos, é uma puta de uma mentira, entendeu? Não, e tem ainda aquele argumento, né, de tipo, não, mas se tirar minha entrada, o preço abaixa, É, né? assim como a reforma trabalhista também aumentou o salário, aumentou a quantidade de empregos que tem. Não, ou, por exemplo, quando a gente começou a pagar por bagagem no avião, né, aí diminuiu o preço da passagem, né? Foi assim mesmo que aconteceu. Nossa, é, eu me perdi, porque eu fico abismado. É um assunto difícil de debater porque tem muitas questões, sabe? Tem muito detalhe, tem muito porquê, tem muita é contraditório. Por exemplo, a gente tá falando que consome pirataria, mas ao mesmo tempo que pirataria é errado, e é porque é, entendeu? Porque não é o certo, mas é o que é. A gente não vive numa sociedade ideal, entendeu? Que todo mundo tem condição de pagar a Netflix. É entender por que isso acontece é importante para você poder tentar acabar com isso, sabe? Porque o problema não é a pirataria em si. É, como a gente falou, a pirataria é uma consequência, é uma causa de. Não, mas ó, eu não tô criticando a Netflix e os outros streamings não, tá? Porque os streamings, eles foram um meio de democratização de conteúdo. Porque, por exemplo, o Marcelo mesmo morre de preguiça de assistir coisa pirata por causa dos streamings. E isso é muito bom, sabe? Porque a facilidade, o catálogo, tudo que os streamings proporcionam, ajuda muito no acesso de conteúdo. Eu sou um grande preguiçoso, eu não ia assistir nada se eu não tivesse ali o meu streaming. Não, assim como sites como a Steam, por exemplo, do computador, porque, porra, você vai comprar um jogo no PlayStation 4 que é R$ 250, na Steam é 120, cento e pouco. Tudo bem, a gente só está, né, acrescentando uma coisa. Não, não é o ideal também, tipo, não é pra todo mundo, mas ajuda. Né? O ponto, eu acho que o ponto que a gente quer chegar quando a gente está falando sobre isso é que a pirataria, e a gente, você sabe, é fruto de alguma coisa, é um problema social, bem estruturado na sociedade. Aí a gente, eu vou criticar o capitalismo, mas acho que eu tenho para outro lugar. Né? É fruto de um modelo socioeconômico que a gente está inserido. É, e que ela vai acontecer porque não tem acesso à cultura a todo mundo. Projetos culturais são importantes para que isso aconteça, como a minha entrada, e quando a minha entrada é colocada em risco, isso prejudica o acesso à cultura. E, por exemplo, se a minha entrada fosse acabar mesmo, provavelmente a pirataria ia aumentar. E aí isso é um problema que afeta por exemplo, o mercado que vai até o Brasil, né, entregar as coisas, por exemplo, isso afeta. Então a pirataria é uma desigualdade cultural. E por que você acha que tantas empresas desistem do Brasil? A própria Nintendo, que eu citei aqui, tipo, saiu do Brasil e voltou mais ou menos. Voltou só pra dizer que tá aqui, mas, sabe, não voltou mesmo. E foda-se o Brasil pra Nintendo, entendeu? E, de novo, não estamos falando que a pirataria é o ideal, entendeu? Mas é o que acontece. Até porque a pirataria, ela traz muito prejuízo pro Brasil. Por mais que a gente não tenha Regulamentação. isso tão forte quanto nos outros países, porque, por exemplo, você baixou um torrent na Alemanha, vai pagar uma multa de 8.000 euros. É euros? Sabe, aqui não tem toda essa regulamentação, mas traz muitos problemas pro Brasil. O Brasil já perdeu mais de 200 bilhões ou milhões, agora eu não lembro. Eu vi essa notícia na CNN, vou até dar uma checada aqui no número real. Não é isso, ó, o Brasil já perdeu mais de 287 bilhões de dólares pro mercado ilegal, porque a gente perde imposto, entendeu? Porque se as pessoas consomem pirataria, a gente também não supre outras coisas como imposto, né? Qual é a solução para isso? A solução é democratizar o acesso à cultura. Essa é a solução. Mas falando assim parece fácil, não é? Por mais que o Brasil tentasse, não ia querer agora, Não, não ia. atualmente. Não, Mas, não ia. mas, né? Tinha que tentar. A gente tem que entender que a gente está agora um governo que vai priorizar o economicismo, né? E que é, ele vai priorizar o capital a todo custo e tal, e a prioridade dele não é dar cultura para a população. Não é isso. Isso não Nem é a prioridade comida, dele. é arma. Nem comida. Nem nada. Nem saúde. É arma, mas é arma de Eu, mentirinha, tá? Porque a arma era pra ter. Todo mundo tá armado desde 2019, mas cadê a arma? Cadê a sua arma? eu acho que eles no fim não querem dar nada mesmo.
Ele só quer pegar. Mas enfim, debate pra outra hora. Mas é o que a gente queria dar a nossa opinião de uma forma geral, não é uma coisa muito aprofundada, a gente não é doutor em nada ainda. E a gente queria dar a nossa opinião em relação a isso, porque querendo ou não, a gente fala muito sobre cultura pop, muito sobre filme, e a gente utiliza desse meio, só que a gente entende que isso é um processo um pouco mais complicado que isso, né? E esse debate aflorou muito nas redes sociais há pouco tempo, sobre pirataria, e depois que o Arthur Duval, ele fez essa proposta de tirar a minha entrada desse debate, voltou, né? Porque uma das consequências provavelmente desse, se fosse pra frente, era o aumento da pirataria. Então, a gente queria dar a nossa opinião mesmo. Se você concorda com a gente, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você quer continuar esse debate, vocês podem comentar isso lá no Instagram, vocês podem mandar um direct pra gente tá aberto pra isso. Ou se vocês quiserem, podem comentar na foto do nosso perfil lá que a gente posta, normalmente a thumb do podcast. E aí vocês podem comentar e fazer comentários sobre. E o que vocês se sentirem mais à vontade. A gente tá aberto ao diálogo. Quase aberto, assim. A gente deixou bem claro nesse podcast muitos dos nossos posicionamentos políticos. Eu acho que eles não viram nem o ponto do iceberg. E então era isso. Eu vou deixar aqui na descrição algumas das notícias que eu peguei da CNN Brasil e algumas outras que a gente citou aqui durante esse podcast. Como o Marcelo falou, deixa aí a sua opinião. Se você estiver escutando pelo YouTube, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar um like para ajudar a gente. E se você gostou do conteúdo também, né? Deixa o like aí. Se você deixar o dislike, não vamos ver, porque o YouTube tirou essa função, então pau no seu cu. E é isso aí. Segue a gente no Instagram. Compartilha esse podcast para alguém, se você gostou da nossa opinião, concorda. E não tem mais nada a acrescentar. Tchau. Tá na hora de desligar.